Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Karina Pirró. A minha amiga tão amada não está aqui do meu lado, mas está aqui dentro do meu coração, que é a Nathalie Gudaiol. Beijo pra você, amiga. E hoje a gente vai ter um podcast muito especial. Sempre é muito especial, mas com uma pessoa muito especial. Que, além de psicóloga, é psicanalista, é empreendedora, é podcaster. Meu Deus, ela é tudo. E eu tive a honra de participar do podcast dela e acabei convidando para vir aqui também para vocês conhecerem. Então, com vocês, a Mônica Machado. Obrigada por ter me convidado, eu adorei, eu adoro você, Ai, a que Nathalie. linda. Aliás, estou com saudade dela, né? Pois é, eu também. E eu estava louca para vir aqui, desde a época que ela foi lá também. Mas agora chegou a hora, né? Pronto, é só a hora, né? É. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho que eu chamei a Mônica porque ela é psicanalista. E teoricamente a gente sairia no box aqui. Porque cada uma tem uma visão muito diferente sobre a formação da mente humana. Mas eu tô brincando aqui com vocês. É óbvio que se fosse no box eu não teria chamado, mas é muito legal a gente conhecer uma outra visão de como que a psicanálise, e em particular o Lacan, que é a linha teórica que ela segue, olha o ser humano, trabalha dentro do consultório. E aí eu tava contando aqui uma curiosidade para ela que eu nunca contei para vocês, que eu fiz terapia, Mônica, depois você me conta a sua. Tá. Eu fiz terapia com várias linhas teóricas, tá? Uhum. Desde sempre, né? Eu fiz desde a época da faculdade, quando eles Você cobravam Uhum. de fazer. E engraçado que eu era assim, não preciso fazer, Não precisa. porque eu achava que eu era uma pessoa feliz, então eu não precisava. Uhum. E até conhecer minha segunda psicóloga. A minha primeira psicóloga, ela era psicanalista bem ortodoxa. Tá. Eu fiz 2 meses, talvez, de terapia com ela. Eu não me adaptei, foi super incômodo para mim. Incômodo que o que ela falava? Ela ou... era extremamente neutra e eu sou tá. extremamente do abraço. Sim. E é muito interessante, porque quando o paciente procura um profissional, ele não entende nada de linha teórica. Uhum. Então, eu era super jovenzinha, né? Sim. Primeiro ano, segundo ano de faculdade. E aí, quando eu cheguei num ambiente em que eu não fui acolhida do jeito que eu imaginava que deveria ser acolhida, para contar minha história pessoal para uma pessoa que parecia uma porta para mim. Em especial, tinha algumas atitudes dela que eram super neutras, mas para mim eram exageradamente neutras. E ainda acho até hoje que era. Provavelmente para ela você não soube lidar com a frustração. Com certeza, porque é óbvio, né? Com certeza, todo o meu incômodo era para ser analisado. E dá para analisar, com certeza. Sim. Mas fato é que eu não me senti acolhida, eu não entendia nada de linha teórica e, enfim, e eu não saí. E aí eu fazia um estágio no Instituto Ayrton Senna, lá na USP. E eu amava minha supervisora. E eu cheguei para minha supervisora e falei: você não conhece ninguém que seja o seu estilo de psicóloga? Ela falou: minha grande amiga da faculdade, a Rebeca Campos, ela é o meu estilo. E aí eu falei: eu quero conhecer. Então, Rebeca, eu te amo. É TCC? Não, olha que interessante, ela é psicodramatista. Olha só, que legal. É isso que é interessante, né? Que a gente estava comentando que a linha teórica ela é muito importante. Sim, é importante a gente ver embasamento, evidência científica. Minhas grandes transformações de vida, de olhar para a vida, de crescimento, amadurecimento, foi com ela. Que bacana. Né? E não é a linha que eu sigo. Depois dela, que eu fiquei uns 4 anos, fiz terapia individual, depois eu fui para grupo, depois eu voltei para individual. Foi muito interessante esse processo. Eu acabei fazendo terapia numa linha TCC. Fiz algumas vezes na linha TCC e não me adaptei. Mas eu não me adaptei, não era por conta da linha teórica, né? Mas da forma como foi feita. O que eu quero dizer, que eu estava fazendo essa introdução, é uma coisa que a gente estava comentando, né? Que mais do que a linha, também tem o profissional. Como profissional,
ele te entrega, né? Na verdade, dentro da psicanálise, a gente fala até em transferência, né? Tem que haver uma transferência, senão, isso, né, que você está falando que não se adaptou, a gente fala de transferência, porque se ele não se identificar ali e fazer uma transferência com o analista ou o psicólogo, ele não vai conseguir colocar. A transferência nada mais é do que ele te enxergar no desejo dele. Pausa, que ela vai falar bastante sobre desejo. Antes da gente começar, mesmo agora com o nosso grande bate-papo, eu só quero agradecer, em especial, os nossos patrocinadores, a GD8 Incorporadora, e aí você pode pensar, uau, uma incorporadora patrocinando um podcast de saúde mental, é porque eles também se preocupam muito em fazer empreendimentos. Hoje não tem Aliás, quem, né, fala de saúde mental, acho que é tudo. Né? Exatamente. É uma empresa que não se preocupa com a saúde mental dos seus próprios colaboradores e dos seus clientes, ela está ultrapassada. E aí vocês podem olhar aí algumas imagens, ver se eles se preocupam ou não com a saúde mental, Olha, né? que delícia, Delícia, que paisagem, né? E aí eles têm tanto projetos nacionais como internacionais. Eu sou apaixonada por esse estilo e nós somos muito gratos por vocês acreditarem no nosso trabalho, viu? Então vamos lá, Mônica? Vamos. Como é que você caiu nessa história de Lacan? Na verdade, eu caí, exatamente, eu caí no Lacan, porque desde sempre, eu sempre fui Freud. Aliás, meu cachorro tem 14 anos e o nome dele é Freud. Ai, que legal! E assim, eu sempre fui muito apaixonada pela teoria. A minha primeira formação é comunicação social. Então, eu conheci Freud na comunicação social, na década de 90. E eu achei assim maravilhoso a abordagem, como que eu vi muito sentido para mim. E eu trabalhava com marketing, eu já trabalhava na época, na verdade eu fiz comunicação social porque não tinha psicologia à noite. E aí eu precisava trabalhar de dia, então eu falei, vou fazer comunicação. E aí eu fiz 2 semestres de psicologia, um de psicanálise do Freud e outro de psicologia, e eu fiquei apaixonada e ficou na minha cabeça. Deixei guardadinho, fui fazendo minha vida. E aí, depois quando meu primeiro filho nasceu, eu falei, é agora que eu vou fazer, porque eu preciso para mim, sabe? Era uma realização minha, mas que eu queria passar para as pessoas. Mas, de início, era para mim. Eu não pensei, eu vou fazer psicologia porque eu quero trabalhar, eu quero fazer. Não, eu queria ter conhecimento. Então, foi acontecendo, por isso que eu acho que eu caí. Foi curiosidade. Curiosidade é uma característica sua? Muito. Eu vou descobrindo. Quando eu tenho curiosidade, eu vou ali, eu vou estudando. Aliás, estudar é o meu forte. Eu adoro estudar tudo. Se esse copo aqui, por que esse copo está aqui? Eu vou estudar alguma coisa. Então, conheci uma par, então. A gente por isso muito que a gente se identificou, engraçado, né? E eu acho que foi isso. A gente foi entrando uma no conhecimento da outra, né? E a gente funilava, né? Falando, tem tudo a ver, né? É ponto de vista, né? Que a TCC eu não sei nada de TCC, então eu não posso nem dizer que é diferente, porque às vezes tem coisas, né? Porque quem criou a TCC foi um psicanalista, né? Americano. Então eu acho que tudo é válido, mas eu não conheço porque quando eu estudo alguma coisa eu meio que eu deixo de lado a outra. Então, eu assim, entrei no mundo da psicanálise e eu acho que assim, ela faz muito sentido para mim, para minha linha de raciocínio, para como eu vejo o mundo, né? E eu acho que isso é que faz da gente um bom profissional, né? Eu não estou me avaliando como boa profissional, mas eu acho assim, se a gente domina o que a gente tem, né, e conhece, a gente vai entregar
Melhor, né? melhor para o paciente, no caso, né? E até para quando a gente faz um podcast, a gente fala, né? Eu acho que a nossa conversa fica mais interessante até quando a gente tem um conhecimento mais profundo e intelectual do Legal. assunto. E aí, assim, quando eu estudei TCC, eu sou mega TCC, porque faz todo sentido para mim o que eu aprendo lá, tá? Então, a teoria eu falo, é verdade, é verdade. Tipo, Sim. né, juntando. Pensando um pouquinho na teoria do Lacan, não sei se é assim que você quer começar, tá? Mas você consegue ver claramente uma ligação de coisas que aconteceram na sua vida e fazer essa ligação com a teoria? Consigo. Mas você sabe que quando chega num ponto, eu não me enxergo mais. Porque é interessante, porque eu começo a identificar assim, coisas muito óbvias, né? Até que eu já tratei em análise. E hoje eu faço com minha terapia com um psiquiatra TCC. E estou achando maravilhoso, porque tem hora que não precisa conhecer mais tanto, né? Já machucou bastante. É melhor vivenciar aquilo, né? Lidar com aquilo. Então, o que mesmo você perguntou? Onde você vê a ligação disso com a sua vida? Ah, sim. Então, quando eu começo a pegar os meus traumas, né? A angústia, que é o que Lacan trabalha em cima da angústia, eu começo a ir. Aí, quando chega num lugar, eu já não consigo me identificar. Você sabe que eu tinha dúvida da minha estrutura, porque Lacan trabalha com na psicanálise a gente trabalha com a estrutura neurose, psicose e perversão. E dentro da neurose tem a obsessiva, a histérica, né, e a fóbica. E eu tinha hora que eu não sabia Onde eu estava? aonde eu estava. Eu não conseguia identificar. Sendo que o meu paciente, assim, a gente demora um pouco, né? Que a gente tem que entender primeiro a estrutura psíquica dele para depois saber para onde você vai direcionar. Porque cada estrutura tem um direcionamento ali para a gente conseguir que ele encontre o desejo dele, do paciente, né? Então, eu não conseguia. Agora eu já sei, mas assim, eu consegui. Então a gente vai fazer um caminho até para quem está assistindo a gente que não é da psicologia poder entender até o nosso papo, tá? Eu vou falar assim coisas sem palavras técnicas. Difíceis, Então conta um pouquinho assim, deixa a gente entender um pouco a psicanálise e o Lacan. Conta um pouquinho. A psicanálise está uma briga aí se é ciência ou não, né? Mas como o meu mestre, que eu amo de paixão, que é o Christian Dunker, ele defende que a psicanálise não é uma ciência, assim como a psiquiatria também não é, né? Então, ele defende isso. Vou até falar assim, o ponto de vista dele da psiquiatria é que a doença mental, ela não você não pega no exame, você imagina que aquilo seja uma doença mental, um transtorno. Vamos dizer, a depressão. Você faz um exame, um raio-x que diz que tu tem ali uma depressão? Não. Então, você vai eliminando sintomas e, diante disso, você diz que a pessoa está com depressão. Então, e aí o CID para poder numerar, para poder até dar a prescrição médica. Hoje a análise de um paciente, se ele é deprimido ou não, que você está dizendo, é através do relato dele. Ele vai contando, você vai perguntando dos sintomas. Isso. E através dos sintomas tem esse. Aí você exato. põe na categoria, por enquanto, que já está mudando até a categoria, mas põe na categoria depressão. Mas você concorda que isso não quer dizer que você foi descoberto ali através da ciência, e sim de um estudo? É um estudo, mas assim, como eu estou estudando agora um pouco mais eu tenho certeza que em pouco tempo, não muito tempo, avançando alguns anos de psiquiatria, a gente vai conseguir identificar com neuroimagens alterações que você pode dizer que
é uma depressão, por exemplo, né? Como, por exemplo, a redução do hipocampo por estresse crônico, a redução... TDAH, ansiedade. Também, Também. também. Transtorno, vamos lá. Obsessivo compulsivo, não sei. Não Então, sei, mas a quando a gente gente tem fala- chegado em... Né, tem essa busca da química, o que está acontecendo, das alterações, da Sim. redução do número de sinapses que acontece no córtex pré-frontal em algumas partes. Futuramente isso tem. Hoje do ainda jeito não que tem. tá, É. ela é muito mais... Então, e a psicanálise, ela trabalha com o não palpável, né? É o inconsciente, a mente. O que é a mente? Você não consegue enxergar a mente como enxerga o cérebro, né? Então, a diferença está aí, é no inconsciente. E quando a gente fala de inconsciente, é algo que a gente armazena e não consegue acessar. A gente é quando a gente começa a entender as coisas, quando a gente é criança, a gente enxerga de fora para dentro. A criança, ela olha isso tudo aqui e ela transforma dentro da mente dela. E quando ela transforma isso vai criando uma história. E ali ela vai armazenando nessa história traumas também, né? Que esses traumas que na vida adulta vão se transformar em angústia e sintomas, que a gente vai vendo a forma que a criança foi lidando com aquilo. Porque às vezes não é nem que a criança sofreu ou teve um ambiente estressor. Às vezes foi a forma dela lidar com a mãe, o excesso da mãe, a falta da mãe em algum momento ali que ela queria muito e ela frustrou. Então, o trauma, necessariamente, você não precisa ter sofrido na infância, mas como a criança viu a sua vida naquele momento. Isso é muito importante que você está falando, né? E isso a gente super dá a mão na TCC. Porque essa coisa que você falou aqui está o mundo, e não é porque o mundo está aqui que ela vai absorver dessa forma. Exato. Tudo depende de... Você percebe filtro, que a né? criança, às vezes a gente fala que criança ela fala como ela quer, né? É como ela enxerga. Ela vê aquilo daquele jeito, ela nomeia, né? Às vezes fala, por que esse nome? Porque ela está vendo daquele jeito. Então a criança, ela é muito perspicaz, né? Ela olha aquilo dali e transforma. Diferente do adolescente. O adolescente já é de dentro para fora. É o que ele pensa. E aí, se isso aqui ele falar que é uma xícara, vai ser uma xícara. Então, diferente da criança para o adolescente, que vai mudar, né, conforme vai passando, ele já começa a se apoderar do que ele diz, do que ele é. Então, ele vai criando a identidade dele. Por isso, essa autoafirmação, que vem de dentro para fora. É difícil você conseguir convencer um adolescente, a não ser que ele esteja no grupo dele. Aí, quando tem o grupo, eles já falam a mesma linguagem. Mas é por isso que os pais, às vezes, têm dificuldade de criar um filho adolescente, porque muitas vezes eles não concordam. Mas isso faz parte da formação da identidade deles. É muito importante que eles sejam até desafiadores, né, dessa forma, para poder se enxergar no corpo deles. Então, a gente falou um pouquinho da infância, a gente falou um pouquinho da adolescência. Você trouxe um pouquinho a questão de como a criança absorveu a realidade dela. Pode ter gerado um trauma sem necessariamente ela ter vivido na realidade um trauma, mas para ela é a realidade, que ela viveu. Isso, levado lá para frente, a gente vê uma pessoa com as suas angústias, suas ansiedades, aí caiu no seu consultório. Aí caiu no consultório. Aí, vou pegar a tua fala. Você falou, fui uma criança, né, feliz, né? Acho que você falou, não sei se foi criança, mas eu fui uma pessoa feliz, não tinha problema, mas eu tinha que fazer terapia. Aí, na psicanálise, como a gente não trabalha com a realidade, na verdade, eu vou falar, tem o real. O que é o real para Lacan? O real que a gente imagina que a gente está vivendo. Por exemplo, hoje eu estou fazendo um podcast na minha cabeça, eu vim aqui na Karina, isso é o meu real. Mas o real de verdade
o que a gente está vivendo. Eu estou fazendo um podcast que a Karina, para a Karina vai ser uma coisa maravilhosa, porque ela vai botar o livro dela aqui. Então, o meu real é diferente do real que está acontecendo. Você está aqui no teu cenário, tá? E está tudo montado. Então, são dois tipos de real. O que a gente entende como real. O real que você cria e a realidade externa mesmo. Se é que existe para alguém essa realidade externa. Se é que existe, exatamente, que é o que é difícil, né? É que a psicanálise, ela complica um pouco, né? Ela não facilita. Mas, na verdade, a TCC fala a mesma coisa. O que é a realidade? Depende. Depende. Se você fala, vamos falar sobre mulher, você vai falar de uma mulher, eu vou falar de outra mulher, Eu tenho certeza né? que conforme eu for falando as coisas, você vai enxergar na TCC de forma diferente. Coisas, com certeza. De forma diferente, porque no final a gente fala a mesma linguagem. É para chegar naquele fim, né? Vamos ver onde a gente não fala mesmo, porque deve ter. Eu não conheço nada de Lacan, porque Christian Dunker, eu não entendia nada do que você falava na aula. Eu gravava, transcrevia, mas eu não sei se era um problema do Lacan ou meu, eu sei que não era seu. Mas eu tinha bastante dificuldade com vários termos muito difíceis do Lacan, né? É porque para você estudar Lacan, você tem que conhecer a teoria do Freud. Porque o Lacan, ele é freudiano, né? Por que ele é freudiano? Porque ele se embasou na teoria do Freud. Então, quando Freud descobriu... montou ali, né? Freud era um neurologista, Lacan um psiquiatra. Então, o Freud ele montou ali através da escuta. Primeiro foi da hipnose, né? Aí Lacan já entra para o lado da linguagem, do desejo, né? Lacan ele tem a base da teoria que todos nós temos um desejo, mas não é desejo de tomar uma água, não é desejo de viajar. É um desejo que lá atrás, aquela criancinha lá, essa falta, essa angústia que foi criada nela, ela não deu conta. Então, esse desejo, ela está indo atrás, vai indo atrás sempre, que é a falta. Então, quando a gente fala que, quando chega um paciente que a gente tem que... Primeira coisa que a gente tem que identificar, né? Não no primeiro dia, isso pode levar tempo, é a estrutura psíquica daquele paciente para a gente poder caminhar para onde está o desejo dele. Porque dependendo da estrutura é um tipo de desejo diferente, é isso? Na verdade, não é o desejo que seja diferente, mas a forma como ele enxerga o desejo. Por exemplo, a gente fala que na histeria... Eu fico escrevendo, tá? Na histeria, o histérico, a histérica, né, ou o histérico, ele coloca o desejo dele no outro. Como que é isso? Ele se doa demais. Por exemplo, eu amo você, então eu espero que você me ame também. Eu estou colocando o meu desejo em você, porque eu que amo você. Não, necessariamente você não precisa me amar. Né? Então, é sempre a gente colocando o desejo no outro e esperando que o outro faça a mesma coisa. Já na neurose obsessiva, a gente diz que o neurótico obsessivo ele não tem desejo, mas ele só tem medo de lidar com o desejo, porque o desejo nada mais é que a angústia. Então, ele não consegue lidar com a angústia, ele vive fugindo. A gente diz que o TDAH, né, ele não consegue se concentrar. Na psicanálise, a gente, quando trabalha com o TDAH, a gente trabalha em cima dessa estrutura. Porque quando ele não se concentra, ele não está querendo lidar com algo ali externo, que possa ser que traga alguma coisa, e ele está fechado, que a neurose obsessiva, a pessoa se fecha, ela não deixa ter contato com nada, nem com o bom... Agora, o TDAH é uma coisa atualizada dentro dessa... Sim, dentro da... Mas o TDAH é um distúrbio do neurodesenvolvimento. É onde tem falta de dopamina. Isso não é falado dentro da... É falado, é medicado. O paciente chega para a gente medicado, mas a gente vai trabalhar o sintoma dele.
Mas eu sei. Mas a minha pergunta é assim: trabalha o sintoma dele, mas a gente diz que o sintoma dele, se você fala que ele não consegue lidar com angústia, você está dizendo que a falta de atenção dele tem a ver com angústia? Porque Tem. é outra visão mesmo, que para mim, se é do neurodesenvolvimento. Tem a ver com angústia. O que acontece? Pode ser que ele tenha uma falha, não sei como que vocês denominam isso, ele pode ter aquela falha ali, né? Mas dentro do inconsciente, ele tem uma história ali, mal resolvida, que está recalcada, e ele precisa lidar com aquilo, entender como que ele hoje transformar essa história que ele entendeu de uma forma diferente lá atrás. É bem diferente. Então, pode ser que ele não vá curar. A gente diz que a psicanálise ela não cura. O que ela faz com que o indivíduo aprenda a lidar com as dificuldades, as frustrações, os medos, a lidar. Então, quando você cura algo que você tem medo, porque o TDAH praticamente ele vive naquela tensão, né? Quando a pessoa com TDAH, ela tem medo do que possa acontecer na hora da prova, ela não vai conseguir lembrar, né? Então, ela já está pensando lá na frente que já tem que terminar a prova, porque aquilo dali vai angustiar ela não vai dar conta de fazer, vai zerar. Então, essa ansiedade, esse medo que é a angústia. Tá. Então, mas só uma dúvida. Quando vocês colocam o TDAH dentro da estrutura obsessivo-compulsiva? Na maioria das vezes. A ansiedade, esse perfil de ansiedade da pessoa que foge a um... A ansiedade eu colocaria, mas o TDAH eu não colocaria por ser uma... Eu tô falando tá? Eu tô brigando com os meus conceitos, que é assim que eu estudava na faculdade. Não, mas é bom a gente discutir. Eu queria até entender. A gente combinou, né, que ia fazer isso, inclusive. Mas porque eu penso assim, ó. Se é uma coisa do neurodesenvolvimento, significa que o neurodesenvolvimento, ele vem antes... Ele é a base, o cérebro tá daquele jeito. Então, pode ser que ele enxergue o mundo através disso. Então, assim, eu pego um monte de paciente com TDAH que tem baixa autoestima. Mas ele tem baixa autoestima, que é consequente do que aconteceu com a vida dele por conta do TDAH, que foi a base. Então, aí, a baixa autoestima, o que é? A angústia está aí, instalada. Então, mas aí, quando a gente fala de psicanálise, a gente está falando o contrário. A gente está falando que a estrutura obsessivo-compulsiva fez... É como se o TDAH viesse depois, entendeu? Não necessariamente. Não necessariamente, porque ele nasceu com aquele... A angústia é consequência, é isso que eu quero dizer. A angústia, nesse caso, seria uma consequência. Não, a angústia é uma consequência da tua infância, de algo que aconteceu, de um trauma. Então, aí é isso que é a diferença. Você entendeu? Porque, não entendi. Porque é o seguinte, como é que eu vou explicar isso? Pelo jeito que eu tô entendendo, tá? Você tá falando que uma criança, ela viveu um trauma. Isso. Tá? Seja trauma da cabeça dela, ou viveu, tá? Viveu um trauma. Aí, ela tem uma angústia. E onde está o TDAH aqui? Isso criou uma estrutura de obsessiva compulsiva? Mas aqui ela ainda não tem o TDAH. Ela é uma criança ali que a gente não consegue identificar. Ela só brinca. Ela só transforma as coisas. Mas ela pode ter TDAH. Uma criança já pode ter TDAH? Ela tem, não foi identificada. Mas é uma ansiedade, mas não, é fechado TDAH. o diagnóstico? Sim, você consegue fazer a avaliação de... O que antes demorava muito é porque não sabia fazer a avaliação. Mas hoje, a minha filha ela tá com 13 agora, mas quando ela tava com uns 8, eu levei para fazer a avaliação de TDAH dela, né? E era só uma ansiedade. Mas a gente avaliou atenção, memória, né? Tem um monte de teste que ela teve que fazer, inclusive os testes projetivos que ela acabou fazendo para poder fazer a diferença, e pode ser, né? que, assim, na tua linha de raciocínio, pode ser que ela melhore esse TDAH ou ela vai sempre Ela não ter? tem TDAH, tá? Mas se for uma criança com TDAH, ela vai viver para sempre com TDAH. A diferença é
ela pode aprender, né? Porque o que faz o TDAH? Ele tem problema no planejamento, ele tem problema na execução, né? Ele procrastina, ele tem uma Sim, é porque ele dificuldade não com entra em impulso. contato, né, com nada. Mas não porque ele tem trauma. Essa que é a diferença, entendeu? Não porque ele tem trauma. Mas por que você garante que ele não tenha um trauma ali? Não é uma garantia, mas não é uma necessidade ter um trauma para gerar um TDAH. Essa que é a diferença. Ah, O tá. povo vai ficar louco, né? Vou Vai. falar devagar aqui. Nossa, eu acho que é papo de louco aqui, É, né? papo de louco. O que eu tô dizendo é que não necessariamente todo TDAH tem um trauma. No trauma não é um gerador de TDAH. Pode ser? Pode, mas não é. Pra psicanálise, sim. Aliás, nem é também, porque esse é um problema de neurodesenvolvimento, nem nesse caso é. Para psicanálise tem. Tá aí a por isso. diferença. Essa diferença que eu tava percebendo. A grande diferença, eu acho que está na infância da psicanálise para TCC, né? Tá na formação do entendimento sobre as doenças, né? É que são doenças novas também, né? Vamos pensar que lá atrás, no início da psicanálise, era a histeria, que era a conversão no corpo, né? Que existe até hoje, que é o pânico, né? Se você for pensar, eu acho que não é só doença o pânico, nova, mas né? é o... Tem a fibromialgia, tem a enxaqueca, tem vários sintomas, né? Que o lavar a mão, tem vários sintomas que é convertido no corpo e aí a gente vai vendo ali como que a pessoa desenvolveu aquele sintoma. Mas tudo bem, porque a grande realidade é que a gente está falando, a gente nunca vai conseguir nós duas convertermos conhecimento, tá? Eu só estou fazendo pergunta e não entendam que eu estou brigando. Nem desafiando uma outra, né? Por favor, senão eu nem teria chamado, tá? Na verdade, isso acontece muito na minha cabeça. Quando eu estou estudando uma teoria, eu estou comparando com o que eu aprendi. E aí, mas como isso? Mas como isso? Mas eu vou calar minha boquinha agora. Não porque cala, eu quero não. aprender. Não, porque eu quero entender. Então, se eu ficar te interrompendo... As suas perguntas, elas são até facilitadoras de explicar. Porque na teoria é bem difícil. É difícil. Mas vamos lá, eu quero realmente entender, então eu não quero te atrapalhar. Não, você tá ótimo, porque o trauma para psicanálise é gerador. Então, a gente já sabe que na TCC, na neurociência também não, né? Não, pode ser o trauma na infância, pode. A questão é o que ele vai formar, sabe? Então, eu não diria que um TDAH pode ter acontecido por conta de trauma, porque a gente já pôs o TDAH como uma característica de neurodesenvolvimento, né? Como uma causa no neurodesenvolvimento, então Por exemplo, uma criança que está num ambiente ali de muita briga, de muita briga de pais, né? Às vezes de abuso. Então, é uma criança que ela está crescendo sem ali uma... Eu vou falar de como é a identificação da criança. O pai e a mãe. O pai é o provedor, o pai é o que dá segurança, o pai é o ditador, é a lei, é a regra. Então, a criança ela enxerga aquele pai e mãe, né? O pai é o que dá as regras, que vai dar o limite, que vai castrar, né? Como a gente fala. E a mãe é o amor, o afeto, todo o lado de acolhimento, proteção, exato. Então, quando a criança vê ali o pai e a mãe brigando, ela fica sem esse suporte. Ela cresce, ela acha que ela não é amada, né? Ela vai levar todos esses traumas para a vida adulta. Então, com certeza, uma criança que passa por essas dificuldades na infância, ela vai ter ali dificuldades na vida adulta de ter uma autoestima elevada, de se reconhecer naquele lugar, né? Às vezes a pessoa ela não se reconhece naquele corpo, naquele cargo, né? Porque ela tem a autoestima rebaixada, porque ela constituiu assim. Então, aí que entra a história dela, para ela entender o valor dela. É difícil. Até chegar nesse ponto, para a pessoa, ela tem que ter anos ali de
de entendimento dela Do própria. que aconteceu na história de vida dela que Isso. impactou dessa forma nela, é isso. Porque a tendência das pessoas é ir saindo da angústia, né? Por exemplo, o luto. O luto, a angústia está ali. A pessoa, ela perde alguém e ela tem que lidar com aquilo. E tem gente que não quer lidar com o luto, ela foge. Ela nega, né? Ela entra num estágio de negação, depois ela fica com raiva porque ela não foi boa o suficiente para aquela pessoa estar ali viva ainda por causa dela. Então, isso tudo é uma negação para não lidar com o sofrimento, que é a angústia. Então, para a psicanálise, o sofrimento é angústia. E é isso que o indivíduo foge durante a vida inteira. Ele vai buscando outros recursos eu quero ser feliz, isso aqui me traz felicidade, vou para aquilo. Então, é sempre para fugir de algo. Deu para entender? Super, não super, e essa parte eu super concordo. A gente vê mesmo, ainda mais a nossa sociedade super voltada a querer só Só o bom, só né? o bom. É. Uma grande dificuldade, né, de lidar. Como se, isso eu falo muito para os meus pacientes, né? Quando acontece algo ruim, as pessoas enxergam como se isso não deveria ter acontecido, Sim, né? Então, sim. às vezes tem frases assim dos pacientes. Eu não acredito, tudo está acontecendo comigo. Eu perdi o meu amigo e agora eu fiquei doente, né? Sim, elas relacionam, né? E além disso, é assim, como se isso... Como se a gente pudesse viver essa vida sem esperar que essas coisas vão acontecer. Então, parece que quando acontece algo ruim, as pessoas têm uma sensação de estranheza, né? E tentam dar uma explicação, mas as coisas ruins, elas vão acontecer, Eu né? acredito que seja porque as pessoas, elas estão sempre em busca do que é bom. Do bom. Então, elas não têm como lidar ali, elas às vezes não conseguem lidar com frustrações. Se você perceber, as pessoas que são bem-sucedidas, elas já passaram por dificuldades, elas já passaram por obstáculos, seja qual for, mas tem um obstáculo ali na vida dela para ela chegar lá, porque não é tão fácil chegar Se ela conseguiu lidar, né, com esse sofrimento, encarar, ela Exato. é aquela história, né? Você acaba amadurecendo e fica mais forte, e só né? se amadurece passando pelas dificuldades, né? Não tem como você chegar num lugar se você não seguir aquele caminho e ver que vai ter obstáculos no meio. Não tem como fugir, né? Não tem uma receita, né? E aí, me conta se você lembra aí algum caso que você atendeu, lógico, respeitando você, né, o nome da pessoa e tal, mas algum caso que você tenha usado a teoria e tenha feito, sabe aquela coisa que você usa a teoria e você fala, nossa, fez todo sentido. Você lembra de algum? Olha, assim, é muito bom, é prazeroso quando o paciente, eu faço uma intervenção e o paciente, ele não estava esperando a resposta que está vindo. Por exemplo, eu tenho paciente que eu falo para... a gente vem numa linha de trabalho em cima do trauma dele, dele ter usado droga, de ter desencadeado um transtorno, né? E aí, quando ele lida com aquela situação lá de trás, que eu faço uma intervenção em cima, por exemplo, da adolescência, e aí a intervenção é sempre aquela pergunta de... Ele está numa linha de raciocínio e eu coloco uma pergunta ali, sendo que, assim, é claro que eu tenho que estar atenta na história dele, porque a pergunta que eu vou fazer é para ele escutar, ele pensar... Para ele escutar a própria resposta dele, né? A própria resposta dele, porque ele vai pensar... Peraí, aí quando ele fala, peraí, eu não tinha pensado nisso. Aí quando ele começa a fazer aquela analogia, aquela coisa... Nossa, é assim, maravilhoso. É muito bom, porque ali ele consegue enxergar sem eu ter falado. E é ele mesmo que consegue, tá? Assim, com o esforço dele.
E é um sofrimento, porque às vezes esse paciente ele fala que tem dia que ele sai muito mal da sessão, porque ele descobre coisas assim que realmente ele entende por que ele fez até o uso, né, de drogas lá atrás. Então, esses casos assim que eu consigo que a pessoa ela tem assim um desdobramento da vida dela e melhorou a relação dele até com as pessoas, porque o problema dele era de socializar, de estar perto de pessoas e conviver com elas. Então, ele está conseguindo entender que aquilo que aconteceu lá atrás com ele, hoje é um outro momento da vida dele. Ele consegue colocar a vida dele lá atrás, deixar uma história, né, naquela pessoa lá, e hoje ele lidar nessa fase da vida dele com essa mais outra conhecimento, com autoconhecimento. E é ruim essa palavra, mas é boa, né? Assim, o conhecimento do que aconteceu com ele, porque hoje é uma outra família. Então, para ele não repetir o que aconteceu na família dele lá atrás, ele precisa ter um entendimento dessa história dele. Porque aí, se ele não tiver o conhecimento, pode ser que ele repita as coisas ruins, Sim. que era isso que estava acontecendo. Sim, muito bom. E aí... Que é diferente da TCC, essa parte, né? Não. Não? Também não. Se você está falando de repetição. Isso, né? Repetição... Depende de como a gente enxerga a repetição, tá? Como Mas que é assim, a repetição? Olha só. Vou dar vou pegar um exemplo simples. Eu costumo até falar assim para os meus pacientes que quando você aprende português, que a gente está no Brasil e a gente aprende português. Sim. Vai ser difícil você falar japonês, porque você fala português, certo? Você até pode a forma aprender a forma da língua, né? tudo, né? Tudo como a gente fala. Tanto você pega um americano falando português, ele não consegue falar igual. Então, supondo que eu queira, vou pegar essa analogia, supondo que eu queira hoje aprender japonês. Eu sou capaz? Quanto mais jovem, melhor. Mas hoje eu seria capaz, né? Treinando muito. Mas no começo, se eu tivesse aprendendo japonês, fui morar lá no Japão, tô aprendendo japonês, tô tentando falar japonês. E uma hora eu levantei e bati a quina do meu dedinho na porta. Provavelmente o palavrão vem em português. Porque é o que eu aprendi. Fazendo essa analogia com tudo da nossa vida, se você vive nesse ambiente, vou pegar esse exemplo que você pegou, de muita briga, por exemplo, de mãe e pai, e você sempre viu, né? Você era pequenininha, você não sabia nada sobre esse mundo. Você não sabia qual que era a função paterna, ninguém te falou, nem o Freud, nem o Lacan, nem o Ellis, ninguém, nem o Beck. Você não sabe o que é ser pai. Aí você tá olhando como que é ser pai. Aí você tá olhando como que é ser mãe, porque é essa experiência que você tem. E aquilo tá entrando na sua cabeça, é aquilo que você tá aprendendo. Essa é a nossa palavra. Passa pelo meu filtro, né? Meu filtro são minhas características até genéticas de como eu percebo o mundo também, né? A gente é baseado... tem traços de personalidade estudados como o Big Five. Então, um dos traços é o neuroticismo, que é o quanto você é instável emocionalmente. Se eu sou muito instável, eu vou guardar de um jeito. Se eu sou mais estável, eu vou guardar de outro. Enfim. Passou pelo meu filtro mental e ficou um aprendizado sobre aquela situação, né? Chama crença? Crença, exatamente. Né? Crenças nada mais são do que memórias, né? Então, como que eu tenho uma memória? Se você perguntar para uma criança, essa criança... como que é um casamento? Pode ser que ela fale, casamento é muito complicado, as pessoas brigam muito. Essa fala tá vindo da experiência de vida dela. A experiência de vida dela entrou no filtro mental e se transformou numa crença. E essa crença, né, é uma memória. Que ela tem consciente ou não, tá? Tem memória que tá consciente, tem memória que tá inconsciente. Quando a gente fala de inconsciente, estamos falando de memórias que você não lembra, mas estão lá. São engramas, são marcas de neurônio, né? De ligação. E essas crenças, por exemplo, essas crenças que não foram positivas na vida dela? Supondo essa, tá? Supondo essa. Isso. Aí eu vou contar um casinho pequeno. Eu atendi uma vez uma paciente...
tava no meu consultório, tinha acabado um relacionamento, tava chorando super mal, tá. E aí ela tava falando ela falou assim pra mim, só entra gente complicada na minha vida, ela falou. Parece uma coisa da realidade de fora, não parece? Ó, que azar, só entra gente complicada na minha vida. E aí eu lembro de ter falado assim pra ela, a questão não é quem entra na sua vida, é a questão quem você deixa ficar. Porque pessoas complicadas tem pra você e tem pra mim. Até aí uma fala minha. E depois, no atendimento, nesse ou no outro, eu falei assim, eu vou fazer uma pergunta pra você, que seria associação livre, mas no caso, puxando crença dela, eu falei assim, eu vou falar uma palavra, você vai falar o que vem na sua cabeça. Eu falei casamento ou relação. Ela falou complicado, brigas, tá. Então, olha o que ela tem de crença dentro dela, né? Há tantas conscientes, porque ela falou essa palavra, mas ela pode ter várias. Ela tem memória sobre o que é um casamento, memória sobre o que é uma relação. Então, quando entra uma pessoa complicada, é natural para ela deixar entrar. Porque dentro da vida dela, do português dela... É familiar, né? É isso que eu falo do português. Dentro do português que ela fala, isso é familiar. Então, ela tem uma tendência a repetir, porque é isso que ela conhece sobre relação. Sim. E aí a terapia foi justamente para ela entender que isso era um padrão que ela aprendeu, mas que ela pode modificar se ela estiver atenta. Então, a hora que aparecer um homem complicado na sua vida, se você observar e manter consciente, né, o cara não te liga, ele some, te trata mal, você vai deixar entrar? Hoje você é consciente de uma escolha para poder fazer uma escolha diferente, que é a tal da frase. O problema não é quem aparece na sua vida, é quem você deixa ficar. Até então, tudo que acontecia estava inconsciente nesse sentido, de memórias que ela não tinha como acessar e que fazia ela continuar vivendo na familiaridade do português dela, né? Sim. Entendeu a diferença? Entendi. E é semelhante, porque a psicanálise ela vai dizer que a pessoa ela tem uma crença ali, como ela aprendeu. Isso. Só que hoje ela tem o próprio desejo dela, então ela vai enxergar diferente aquela relação. E aí, quando ela lembra de como ela aprendeu e como ela age hoje, é quando ela tem noção de que ela pode mudar. Porque como ela age hoje é porque é reflexo de como ela aprendeu a ser daquela forma. Mas ela necessariamente ela não quer ser assim. E aí que está a frustração. Às vezes a pessoa ela é irritada, ela tem algumas questões, ela não gosta de alguma coisa e ela não sabe o que é. Mas é exatamente esse comportamento aprendido na infância. Os pais ensinam que a gente tem que... Antigamente, né? Hoje em dia, acho que assim, está muito livre, né? Mas a gente sabia que não podia responder os mais velhos, os professores. Isso tudo eram crenças que hoje, no dia de hoje, imagina uma pessoa criada naquela época e hoje exercer isso, né? Ela vai ser excluída. Por isso que muitos adolescentes eles são excluídos, porque a família ensina de uma forma e eles não mudam, eles são engessados, né? Eles não têm assim uma habilidade de poder elaborar essa... E se adaptar a um meio social diferente. Isso. O adolescente, ele é muito importante ele ter grupo, porque o grupo faz com que ele se desprenda dessa família. Que é importante o adolescente se libertar da família no sentido de criar sua própria identidade. É claro que ele vai ter ali os princípios básicos, né? Que é a formação de personalidade, de caráter, né? Os bons hábitos, né? Mas ele tem que criar a sua própria identidade como ele quer ser. Então, às vezes, com os amigos, eles são super diferentes de como são em casa. Que é exatamente isso. Em casa, eles têm que ser daquele jeito. Mas ali, ele já está colocando como ele pretende ser. Sim. Me volta só um pouquinho, que eu acho que eu não... Eu
Fiquei brigando com o TDAH. Quando você falou de desejo, você começou a falar de estrutura psíquica. Daí você dividiu em histeria, e aí parece que o desejo estava no outro, de ser amado, né? O De desejo, receber o amor do outro. o desejo do histérico está no outro. Ele coloca todo o desejo dele no outro, no sentido de que ele espera que o outro sinta o que ele sente. Tá. Aí a gente, sem falar do TDAH, porque senão meu cérebro não deixa, o obsessivo compulsivo, né? Aquela pessoa mais metódica, tal, ansiosa. Sim, o obsessivo compulsivo. Enquanto o histérico está no corpo, na conversão, o obsessivo está no pensamento. Ele pensa as coisas da forma que ele não pode mudar daquela forma, como se ele aprendeu na infância. Se mudar aquela forma, pode ser que ele desorganize, aconteça alguma coisa ruim. Aí ele vai lidar com a angústia dele, é isso? Exatamente. Então, tipo, por isso que ele não lida. A gente diz que não tem desejo, porque ele não consegue lidar com a angústia. Ele foge. Ele cria. Eu tô aqui, eu tô lembrando da faculdade agora. Ele cria um monte de estratégia. Vou organizar, vou limpar, vou fazer, não sei o quê, porque se eu fizer isso, não vem. Eu não preciso lidar com a angústia. Exatamente. Né? É difícil até de se relacionar com o obsessivo, porque ele está sempre escapando, né? Às vezes a pessoa quer conversar para dialogar, ele não quer entrar ali para não poder ter contato com nada. Então, é muito superficial. Você sabe que eu lembro de quando eu estudava o Freud, e eu lembro de estudar as estruturas, e tem coisas assim que eu acho que o Freud como ele conversou com muita gente, né, com muitas mulheres, eu acho que ele pegou coisas importantíssimas. Eu sou assim fãzaça de quem foi o Freud e da teoria dele para a época, né? E lógico que a gente vai descobrindo coisas, a gente tem que ir adaptando. Eu sempre falo que se o Freud tivesse vivo, ele estaria estudando neurociência certamente. Ele era neurologista, não tenho dúvida. Agora, uma coisa que ele deve ter percebido, mas que eu já percebi também, então eu vou dar mão aqui para o que você trouxe, tá? Tá. Vários casos, e você já deve ter atendido. A gente morando no Brasil tem aí hoje uma a cada 3 mulheres foram abusadas. Até pouco tempo atrás, uma a cada 4. Fim das contas, muita mulher cai no nosso consultório e teve algum abuso sexual, literalmente. E eu vi muito isso ser transformado em comportamentos obsessivos compulsivos. Por exemplo, uma mulher que foi abusada e que a partir de então ela começou a tomar banho e se limpar. Sempre de uma forma metafórica, você percebe no sintoma uma metáfora do que aconteceu. Ou seja, por que tomar banho? Por que não organizar as coisas? Por que tomar banho? Porque em algum lugar ela estava se sentindo suja e a mente dela fez, você tá suja, você precisa se limpar. Sim. Suja, né? Depende de como você enxerga, tudo tem filtro. E eu vi muitos relatos, se você já ouviu também, comenta aqui embaixo, de pessoas, estou dando esse exemplo, que viveram um trauma sexual, por exemplo, e desenvolveram sintomas obsessivos compulsivos, né? Hoje a gente entende que isso é um transtorno de ansiedade, então, lógico, a pessoa viveu um trauma, desencadeou um risco para ela, a mente dela desenvolveu um medo. A ansiedade é medo, né? Sim, e ela desenvolveu um transtorno de ansiedade, é característico ser ou pânico ou fobia, e é bem comum mesmo. E o Freud percebeu isso muito bem, né? Sim. Na época. Que já tinha na época, né? Sim, lógico, todo mundo viveu na história inteira do ser humano o transtorno de ansiedade, só não tinha esse nome, né? Mas quem viveu em guerra, imagina, na época... sei lá, nem estou falando das guerras novas, estou falando da época de história medieval. Sim. Né? Agora, você falou de abuso em mulheres. Tem abusos em meninos? Um a cada também, 8 né? e 10 sim. É porque a gente atende mais mulher, né? E o homem, ele geralmente, é interessante, eu acredito que deve ter um número, eu não tenho estatística para falar,
mas geralmente o homem ele se torna perverso, na estrutura perversa. Que é a outra estrutura, né? Que é a outra Vamos estrutura. Para a terceira estrutura, Que perversão. A perversão, ela é uma estrutura que ela não lida com a lei. Ela não tem ali alguém, né, esse pai castrador que fala que não pode fazer. Que fala que não pode. Então, a perversão é isso. A perversão, em teoria, ela está muito ligada à área forense, né, a crime. Então, é o abusador, né, é o pedófilo. Então, geralmente, essas pessoas, esses homens, eles já foram abusados na infância. Tem muita conexão, né? Tem muita conexão. Geralmente, quando você vê que está acontecendo algo, você vai lá na história, porque geralmente o perverso não procura terapia. Exatamente. Por isso que eu acredito que vire crime, né? Porque para ele está tudo bem. É aquilo ali que ele tem que fazer. Então, ele vai buscar terapia para quê, né? Se ele sabe que vão achar que é errado. Então, é interessante isso também. E onde está o desejo do perverso? O desejo do perverso, ele não tem o desejo ali em cena, né? Ele não tem algo para buscar, porque ele não enxerga a si próprio. Ele não dá conta do que ele é. Do que aconteceu? Então, a perversão é uma das estruturas mais difíceis, assim, que é um criminoso. Pode dizer que a mais pesada, né? Porque tem a perversão que é fetiche. O que seria a falta? Fala sobre isso, porque às vezes você coloca desejo como falta. Se fala de qual falta que tem? O que é uma falta? A falta é o que você está sempre buscando, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela está em busca de algo que ela vai descobrir através do estudo o que era aquele desejo que ela tem. Qual é o meu desejo? Meu desejo foi que meu pai foi ausente na minha vida e eu não tenho aquela estrutura, aquela segurança. Então, esse é meu desejo. Essa pessoa ela vai sempre buscar alguém que, na repetição aí, alguém que cubra essa falta dela lá atrás, né? Esse pai protetor, esse pai provedor. E só que essa falta, ela vai ser sempre uma falta, porque esse lugar ninguém vai ocupar mais. O que o pai não deu, não acabou. Tem. O marido pode dar, mas não o que o pai deixou então, de dar, vai né? ser sempre aquela falta. Então, essa falta ela tem que existir. Só que quando você entende que é isso, aí você vai buscando outras alternativas para suprir aquela falta. E aí, quando você encontra essa falta, você já realizou o seu desejo. Não é mais esse desejo, já é outro. E aí você vai buscando sucessivamente. Nunca se para de buscar o desejo. Mas dentro da teoria do Lacan existe uma falta universal do tipo um grande buraco na vida de cada um por conta. Tem que existir. Para Lacan tem que existir. Mas o trabalho do Lacan é encontrar essa falta? Qual que é o objetivo principal? Não encontrar a falta, porque a falta, ela, na verdade, ela não vai ser encontrada. Ela vai ser entendida para ele poder saber como lidar com aquilo ali, como caminhar para aquilo. Tá. Porque, não sei se você lembra de um livro, A Falta que Faz a Falta. Porque se a gente não tiver uma falta, a gente vai buscar o quê? Não, mas sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas eu queria entender assim, se existe se fosse simplificar, qual é o objetivo da terapia lacaniana? Se é que dá para simplificar Lacan. O objetivo é você entender como você vai lidar com o que a vida te entrega, com o que a vida te dá. É como lidar com tudo isso. Tudo que acontece.
Então, a compreensão, quando eu falei para você que eu gosto de descobrir as coisas, quanto mais entendimento externo você tem, mais a tua análise de vida, a tua intelectualidade, melhor você está lidando com as pessoas, com as frustrações das pessoas, com pessoas difíceis, né? Que a gente fala que a gente faz terapia para os outros. Não, a gente faz para a gente, porque a gente tem que saber lidar com tudo que está acontecendo. Saber lidar com a perda, a morte. A gente sabe que a morte ela vai acontecer. Então, a gente vai aprendendo a lidar. Não que a gente não vá sofrer. A gente vai passar pelo processo de sofrimento. Mas vai passar sem fugir, por né? ele. Sem fugir. Aham. Sem fugir e sem ficar nele. Sem ficar nele também, né? Então, é lidar, é passagem. A palavra seria aprender a lidar. Aprender a lidar. É reconhecer, identificar, aprender a lidar. E trabalha com novas estratégias para... Não. Não. Aí Não você manda tem- para mim, os pacientes. Manda para você. Quem quiser ler mais, né, sobre o assunto, você indicaria algum livro que seja possível de ler? Olha, tem um Pra livro leigo, do né? Quiné, que é um psiquiatra e psicanalista, são as 4 lições de Lacan. Ele fala muito ali, tem a Michele Faria também, que é a estrutura da família. Michele Faria, ali é o início, fala exatamente das estruturas psíquicas, do simbólico, do real, imaginário, que a gente não falou, eu não falei sobre isso, mas a gente tem 3 fases também, que é o simbólico, é quando a gente tem ideia do que está acontecendo e a gente coloca ali na nossa mente como é aquilo, como é aquela cena. Por exemplo. Por exemplo, eu imagino, eu penso de você que você possa ser uma mãe muito boa e aí eu penso que você tem ali o domínio dos seus filhos, né? Então, Esse é o simbólico. Tá. E aí, quando eu passo para o imaginário, é como eu quero que seja. Tá. Então, eu quero que seja dessa forma, porque eu não quero quebrar minha expectativa de você. Então, eu quero que você seja essa mãe. Aí esse tá ligado ao desejo, né? E aí, o real é o que a gente vive, né? É o real O mesmo. real. Diferente da realidade que a gente Sim. tem aí. Isso é muito legal, né? Porque se a gente olhar um dos grandes problemas nos relacionamentos tem a ver com o quanto você cria de expectativa sobre o outro, não aceita do Exato. jeito que é, né? Nossa, olha, eu ia falar isso. Eu gosto muito de trabalhar no casal. E eu trabalho com o casal separado. Eu não trabalho com o casal ali porque não vai desenvolver, não vai Senão desenrolar. você é mediadora de luta, né? Então, é exatamente isso. É aceitar a diferença do outro. Não colocar a sua expectativa no outro. O respeito, né? Do momento que é a mulher, do momento a esposa que trabalha, no momento mãe e o momento do casal. Então, é ceder. E é isso, não criar expectativa no outro. Porque é isso que acontece nas relações, né? A expectativa é tua, a pessoa não sabe o que tu está querendo. Sim, eu trabalho muito isso com o deveria que eu falo, né? A gente joga no outro o seu desejo. E aí você fala, você tinha que ter me ligado, você tinha que chegar mais cedo em casa. A pessoa não está sabendo. Você não tinha que nada, é só um desejo seu, né? É interessante. E precisa reconhecer onde é seu desejo, onde você está achando que é uma obrigação, mas é um desejo seu, né? Mas tem muitos casos, né, assim, que a pessoa ela não sabe lidar mesmo, né? O narcisismo está instalado ali nela, é tudo para ela. Então, o outro vai ter que fazer exatamente tudo para ela. Sim. Aí é Que difícil, esse aqui é né? da primeira estrutura. Será? O narcisismo está na primeira, tá lá, né? Tô entendendo, vai. Você entende? O narcisismo, a criança, ela é uma narcisista, né? No sentido de tudo voltado para si. Porque o narcisista, ao pé da letra, ele não é ruim, né?
Quando ele é patológico, que vira ali uma obsessão, tudo voltado para si, aí sim, porque a gente tem que ter um pouquinho de olhar para nós mesmos, né? Senão a gente não tem autoestima. Umas gotinhas de narcisismo ajuda você. Às vezes está faltando nas pessoas, inclusive, né? Exato, Que é poder se cuidar, olhar para si. Né? Umas tem muito, né? A questão é a gotinha. É a gotinha. Tem aquelas coisas nos TikToks e Reels da vida que aparece que fala, como é minha mãe? Aí tem um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho. Seria legal a gente ter na nossa personalidade, né? Põe um pouco de narcisismo, mas não põe demais, né? Põe um pouquinho de... Mas é tudo como a pessoa lida com o outro, né? Porque a gente existe, a gente só consegue a partir do outro saber quem a gente é. Se a gente for pensar, a gente não consegue ver o nosso rosto, né? A gente só vê através de um espelho. Então, a gente se vê através do outro. Eu sei quem eu sou a partir do momento que eu começo a me relacionar com você. Aí eu sei, eu consigo escutar, eu deixo a pessoa falar. Então, eu me conheço a partir do outro. É verdade. Muito bom. Pena que é rápido, né? Tem mais um livro que você tinha comentado e eu vou ler, que é O Palhaço e o Psicanalista, né? Do Christian Dunker. Do Christian Dunker. Eu esqueci o nome do palhaço que escreveu com ele. Mas é muito bacana, porque imagina um palhaço, né, que está ali para fazer todo mundo rir, para fazer as pessoas se alegrarem. E o desejo dele qual é, né? E o do psicanalista também, quando ele está... Porque, como eu falei, que não sou eu que dito o que o paciente quer fazer, mas eu tenho um desejo. Eu tenho um desejo que ele seja daquela forma. Então, ali você vai... Quando você lê esse livro, você vai entender que eles estão caminhando juntos, falando a mesma linguagem, palhaço e psicanalista. Vou ler, depois a gente comenta. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada por você ter vindo. Eu Prazer te conhecer. Acho que se a gente faz teoria, nossa senhora, né? Um dia a gente fala, a gente toma um café. A gente toma um café. A gente marca a tarde inteira. Nossa, vamos tem muita suar coisa. Pra gente se entender em algumas teorias, né? Mas é bom, né? Porque a gente vai imaginando, né? Criando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Se você ficou até agora, deixa aqui o seu like, deixa aqui seu comentário. Se você for ler o livro depois, ou a gente pode escrever depois o nome dos livros aqui também para vocês procurarem, tá bom? E muito obrigada por vocês estarem aqui. Beijo, até mais.